muito bem-vindo ao 4º episódio do Nericast. Um episódio que vai transformar a sua vida, não só para você que está tentando engravidar, mas para você que deseja reconhecer as fases do seu ciclo. Esse episódio tem como objetivo principal trazer você para olhar para dentro, para ver o quanto o seu ciclo menstrual dá verdades, respostas sobre a sua fertilidade. E nesse episódio, eu trouxe convidadas muito especiais, convidadas que vão trazer esse olhar com uma maestria para que você, que está em casa, possa entender como reconhecer as fases do seu ciclo pode ser a base para potencializar a sua fertilidade. Eu estou falando delas, as minhas mentoradas. Os episódios anteriores, vocês viram que eu trouxe outras mentoradas. E é com muita honra e com muita alegria que eu trago agora elas que têm impactado vidas nas suas cidades, que têm transformado a vida de cada mulher, cada casal que chega no seu consultório com escuta amorosa, com conhecimento, com evidência científica. Elas vêm transformando e acolhendo um valor fundamental. E eu me sinto honrada de estar na caminhada delas durante alguns anos. Recebam com carinho a Gabriela, a Tati, que vão trazer esse olhar muito especial, e a Michele, que vem abordando com toda a eficiência sobre esse ciclo menstrual. Eu vou pedir para que elas se apresentem para vocês. Olá, gente, eu sou Gabriela, eu estou na área de fertilidade há 6 anos, fiz vários cursos com a Érica, né? Ela tem participado muito da minha caminhada nesse tempo. Eu trabalho atualmente em Belo Horizonte e vai ser um prazer receber quem estiver interessado em fazer essa caminhada comigo. Eu chamo-me Tatiana, sou enfermeira especialista de saúde materna e obstétrica e especialista de medicina chinesa. Trabalho na área da saúde da mulher há 18 anos. Trabalho em Lisboa, Portugal, e esta é uma área que me apaixona muito e sou muito grata também à Érica por ter cruzado o meu caminho e permitir que eu esteja a fazer a jornada que também estou a fazer enquanto pessoa e enquanto profissional. Obrigada. Eu me chamo Michele Pieta, eu trabalho em Bento Gonçalves, trabalho com acupuntura voltada para a fertilidade desde 2019, quando fiz os seus cursos, né? Comecei com o curso básico, depois o avançado, obstetrícia. É uma área que me apaixona muito, é muito gratificante a gente conseguir ver essas mudanças nas mulheres, né? E cada dia mais a gente consegue se aprofundar, né? E buscar o melhor e dar o melhor para elas, né? Que lindo. É lindo ver vocês falando dessa paixão. É lindo participar da caminhada de vocês. Então, agora nós vamos começar trazendo essa informação. Você que está aí, quer pegar um papel, quer pegar uma caneta, esse é o seu momento. Nós vamos trazer informações de qualidade. Eu tenho certeza que elas vão trazer de forma clara e objetiva, como você vai entender a partir de agora o ciclo menstrual na visão da medicina chinesa. Eu começo com a Gabriela. Gá, conta pra gente sobre o ciclo menstrual, as fases desse ciclo, a diferença para a medicina ocidental e de que forma que essa mulher pode olhar para esse ciclo. Então, as fases menstruais dentro da visão da medicina chinesa é um pouco diferente das fases na medicina ocidental, porque a gente divide em 4 fases. A fase menstrual, a fase pós-menstrual, a ovulatória e a pós-ovulatória. Então, o que de interessante que o olhar da medicina chinesa traz? É que a medicina chinesa ela olha para as fases não só olhando o que acontece ali fisicamente, mas também emocionalmente. Então, a fase menstrual, a gente tem uma fase mais introspectiva, em que a mulher fica mais com ela mesma, refletindo, pensando. A fase pós-menstrual, essa mulher já começa a ficar mais produtiva. Na fase ovulatória, ela está em pleno momento do ciclo, né? Um momento assim com as emoções
mais evidentes no sentido da alegria, do libido. E a fase pós-menstrual é uma fase em que ela retorna para uma fase mais introspectiva, mais sensível. Então, seria mais ou menos esse um resumo das fases que é interessante a mulher conhecer. Perfeito, Gá. E trazendo já para essas fases, eu queria que a Tati falasse para quem está em casa sobre sintomas que podem responder o desequilíbrio que pode até acontecer nesse corpo, como, por exemplo, o cansaço excessivo e outros sintomas que você pode trazer para quem está em casa. Então, ao longo do ciclo, como a Gabriela falava, nós temos 4 fases. Fase menstrual, pós-menstrual, a fase ovulatória e a pós-ovulatória. E ao longo deste tempo, a mulher vai experienciando alterações a nível hormonal, a nível da sua disposição humoral, em termos de emocionais, em termos de níveis de energia. Então, os sintomas vão mudando ao longo do ciclo. Se o ciclo for um ciclo mais equilibrado e estiver mais funcional, mais fisiológico, uma mulher mais saudável, este ciclo vai fluir de uma forma harmoniosa, com menos sintomatologia. Se tivermos um ciclo com algum desequilíbrio e que nos possa estar a querer, o nosso corpo possa nos estar a querer dar sinais de que alguma coisa tem que ser olhado, acolhido e corrigido, então nós podemos ter sinais como o cansaço na menstruação, como alguma depressão, algum recolhimento. O recolhimento é normal, a reconexão é normal, mas quando ele é demais, quando já há ali sintomas mais depressivos, então já é algo que é disfuncional e que deve ser olhado e acolhido. Podemos ter, na altura da ovulação, podemos ter uma tensão mamária exagerada, podemos ter dor na fossa ilíaca, às vezes uma dor tipo pontada, uma dor de cabeça. E depois, na fase pré-menstrual, ou seja, na fase pós-ovulatória, antes da menstruação seguinte, pode haver então sintomas como a irritabilidade, a procura do doce, a dor de cabeça, a tensão mamária, a dor pélvica, que pode ser só pélvica ou pode irradiar para os membros inferiores, para a zona lombar. Então todos estes sintomas são sinais que o corpo nos está a dar, a dizer, atenção, que algo não está bem, mesmo que ainda não se traduza em termos imagiológicos, em termos de análises clínicas, algo não está bem e nós podemos olhar, e esta é uma oportunidade de olharmos antes que o desequilíbrio se traduza realmente em critérios de diagnóstico de alguma patologia de medicina ocidental. Perfeito. E trazendo já para esse olhar que a Tati trouxe de desequilíbrio, eu queria que a Miri falasse para quem está em casa sobre essa objetivação que é a ovulação, onde a energia deve estar alta, onde a libido deve estar alta, mas se há desequilíbrio, o que acontece nesse processo para quem está em casa entenda que não é normal ter ritmo diferente disso? Então, na fase ovulatória, a gente tem o pico dos hormônios, né? O LH, o FSH, eles sobem muito e realmente as mulheres elas podem ter sintomas muito parecidos como acontece na TPM, né? Que é na questão pré-menstrual, né? Então, por exemplo, cólicas na ovulação, dores nas mamas, isso tudo nos leva a pensar que existem alguns desequilíbrios e possam interferir nessa fase ovulatória, muitas vezes até retardando a ovulação ou tendo uma anovulação, né, um ciclo irregular, né, enfim, o ideal é que não exista esses sintomas, que a mulher possa passar pela fase ovulatória, né, de uma forma tranquila, onde ela vai se sentir muito bem, né, ela vai ter muita disposição, porque a libido dela vai estar exacerbada, né, a fase do nosso florescimento, né, a gente consegue nos doar, né, bem aquilo que a tradução, né, nos fala, a gente consegue se expor, né, então se a gente tiver com esses sintomas, com esses desequilíbrios, isso pode ficar prejudicado e ser uma fase do ciclo mais dolorosa, enfim, não tão cíclica, não tão harmoniosa como nós esperaríamos, né. Perfeito. E já trazendo para o tratamento em si, como a acupuntura pode auxiliar em equilibrar esses sintomas de desequilíbrio, como a Tati e a me descreveram? Então, a acupuntura, ela é uma maneira muito eficaz de controlar esses sintomas, porque a acupuntura, ela alivia a dor, a acupuntura, ela equilibra os hormônios que estão desregulados, a acupuntura também, ela consegue
equilibrar as emoções. Então, se a mulher está sentindo insônia, se a mulher está se sentindo muito ansiosa, a acupuntura vai ajudar nesse equilíbrio. Nas dores de cabeça, né, que tem muitas mulheres que na TPM e na menstruação sentem muitas dores de cabeça, então a acupuntura também vai ajudar nisso. Então, resumindo, a acupuntura ela consegue equilibrar o corpo de uma forma bacana, assim, sem nenhum exagero, sem nenhuma coisa que distorce alguma fase, ou seja, a acupuntura consegue equilibrar o corpo novamente para que essas fases voltem a ser fluidas sem nenhum sintoma desagradável, que é o que a gente está aqui abordando. Muito bom. Entender que a fase do ciclo, né, que a acupuntura pode regularizar todos esses sintomas, trazer essa ação, nos diz muito que tem o que fazer, Sim. né? Tem como auxiliar. E falando de como auxiliar, a gente sabe que o estresse, Tati, tem sido, né, estudado, evidenciado e tem um impacto direto na fertilidade e de que forma que a gente pode manejar esse estresse, porque ele impacta na fertilidade, ele impacta no ciclo menstrual. Conta pra gente como ele impacta e algum manejo que pode ser feito. Então, são muitas perguntas numa só. Dá vontade de ficar aqui uma hora a falar nessa questão. Mas realmente, se nós pensarmos, e a natureza e o nosso sistema nervoso central é muito instintivo, o corpo tem 2 princípios base, que é sobreviver e reproduzir-se. E então ele primeiro precisa de garantir a sua sobrevivência e depois então ele assegura a reprodução. Então se nós temos um corpo que por algum motivo ele sente que está ameaçado, ou seja, está perante uma ameaça iminente, e essa ameaça pode ser um leão no meio da floresta, mas pode ser as nossas expectativas. Portanto, o nosso sistema nervoso central não diferencia. O que ele percebe é que há uma ameaça. E então, se a minha ameaça é as minhas expectativas, aquilo que eu desejo alcançar, o tempo que eu desejo dar resposta, então, se o meu corpo sente que há uma ameaça, ou seja, se há stress, se há um nível de stress elevado, ele vai refriar, vai pôr em pausa o meu sistema reprodutor. E então nós podemos ter alterações no ciclo menstrual. Portanto, se eu tenho uma ativação do meu sistema nervoso simpático, sou uma pessoa mais acelerada, mais ansiosa, mais irritável, eu posso ter um ciclo com alguns sinais de disfunção, um ciclo irregular, um ciclo com mais dor menstrual, uma menstruação com mais coágulos. Portanto, há uma série de sinais que podem dizer que há aqui uma disfunção. E então entra a medicina chinesa. A medicina chinesa, com as várias ferramentas que tem, desde as mais simples, que ainda no episódio anterior falávamos que a medicina chinesa não é simples, mas efetivamente nós podemos viver a vida e viver a medicina chinesa e aplicar os princípios chineses de forma simples no nosso dia-a-dia. Então os princípios mais básicos é o sono, é a alimentação, é a hidratação, é os momentos de meditação, e isto nós podemos aplicar de forma gratuita e simples no nosso dia-a-dia, com um excelente impacto. E depois temos a cereja no topo do bolo, que é a nossa acupuntura, a nossa fitoterapia, a suplementação, as infusões. E então aqui como é que entra a acupuntura? A acupuntura entra com a sua ação de modulação hormonal, de regulação do sistema nervoso simpático parasimpático. Então o que nós queremos é mostrar ao corpo que não, ele está em segurança, portanto ele pode baixar a guarda, ele pode baixar a sua preocupação com a sobrevivência e pode disponibilizar-se para a reprodução. Então o que a acupuntura faz, de uma maneira muito simples, é retirar esta sensação de perigo iminente, deixar que a pessoa esteja mais relaxada, que deixe de recrutar e consumir recursos para produzir cortisol, para produzir adrenalina, ou seja, colina para compensar esta adrenalina, ou seja, que deixe de utilizar os recursos todos que tem, que são finitos, para a sua sobrevivência, para poder ter recursos para nutrir e gerar uma gravidez e o seu bebê. Perfeito. É exatamente isso que você disse. A gente pode ficar horas falando sobre como regular e equilibrar o corpo, permitindo que esse ciclo funcione. E talvez seja a pergunta que mais aparece nas nossas redes sociais sobre a fitoterapia relacionada aos chás. Quais são os chás, de forma geral, claro, lembrando que você está aqui os contatos delas, vocês podem marcar a consulta, a ideia é essa mesmo, de individualizar o tratamento, mas para ajudar você que está em casa a conhecer um pouco desse universo, como os chás podem auxiliar
nesse equilíbrio das fases do ciclo? E me cita um chá, já que a gente trouxe aí os sintomas, você falou agora há pouco, do desequilíbrio na ovulação. O que você costuma prescrever para aquela mulher que tem o desequilíbrio X? Eu queria que você citasse. E qual chá que você costuma prescrever para equilibrar esse desequilíbrio? Sim. Os chás, então, toda a parte da fitoterapia, né, as ervas, elas têm uma abordagem nos meridianos e nos órgãos, né, da medicina chinesa, então elas buscam esse equilíbrio do corpo físico mesmo. Então, a gente costuma utilizar os chás como uma ferramenta auxiliar no nosso tratamento, junto com a dietoterapia, né, enfim, com as agulhas. E um chá que eu gosto de indicar para essa fase ovulatória, que nós poderíamos pensar que nós não gostaríamos que essa emoção estivesse exacerbada e acontecesse questões de estagnação, que a gente fala para a medicina chinesa, né, que seria do fígado, por um exemplo, e não tivessem sintomas, seria o chá de melissa, né, que eu acredito que é um chá maravilhoso, assim, o sabor dele é muito gostoso, né, então, normalmente os pacientes, eles gostam, eles aceitam, né, e é interessante porque a gente começa a cultivar essa questão dos chás e muitas vezes eles falam assim, até não tomam a fitoterapia, mas os chás eles fazem. Sim, é aquele ritual do chazinho à noite, né? E é legal porque a Melissa trabalha também a questão da mente, sim, né? Então esse desacelerar da mente, né? Com uma forma tranquilizante também, né? Claro, tem outros. Eu gosto de falar que na fase ovulatória nós temos os 3 M's, que é o maracujá, a melissa e a macela. Eu sempre lembro dos 3 M's, né? Uhum. Enfim, tem outros, né? Claro, e bem individualizado para cada situação, mas de uma forma geral, eu acho que estaremos bem servidas com esses 3, né? Maravilhoso. E ainda sobre equilibrar esse corpo, mas agora especificamente numa ferramenta que é tão objetiva. Quando se trata de emoções, eu queria falar sobre florais de Bach. Os florais de Bach são florais que trazem para esse equilíbrio emocional e que podem colaborar, que às vezes, como a Tati trouxe, o impacto do estresse está desregulando essa ovulação, está desequilibrando esse ciclo. Se você tivesse que prescrever ali 2 florais para auxiliar nas emoções dessa paciente, qual você prescreveria e por quê? Então, como a Érica bem disse, né, os florais, eles ajudam muito a equilibrar as emoções. Então, se existe um momento de estresse, eu prescreveria um impatience, que é um floral que acalma, que trabalha bem a impaciência, a irritabilidade. Eu prescreveria também o mimulus, que trabalha os medos, e aí a gente pode trazer um pouco para a ansiedade, aquele medo que você às vezes tem, assim, do cotidiano, né, das coisas que você conhece. Então, o mimulus seria muito interessante. E aí, dependendo do que aquela mulher traz ali para mim na conversa, na consulta, eu traria outros florais que a gente pode fechar, assim, dentro dos florais, uma prescrição com mais ou menos 6 flores, né, que de maneira muito sutil trabalham as emoções, de uma maneira muito sutil mesmo, que não traz nenhum efeito colateral. É muito bacana os florais de Bach. Gosto muito. Eu também. Como eu já falei em outros episódios, os florais de Bach foram essências que me tiraram do medo de nunca conseguir engravidar, do medo de engravidar e perder. E trazer isso para mesmo você que entrou para ouvir esse episódio, que você quer equilibrar o seu corpo, equilibrar suas emoções, é uma ferramenta valiosa. E quando se trata de ferramentas valiosas, eu queria direcionar uma pergunta para a Tati, para aquelas mulheres que estão com a fase pós-ovulatória. Depois que essa mulher ovula, ela começa a ter escape, tem tendência a ter um ciclo mais curto, acaba ficando com mais frio no pé. Eu queria que você falasse um pouquinho desse perfil de paciente que chega angustiada. Claro que é um todo, mas eu queria que você resumisse para essas mulheres que podem estar agora precisando dessa informação. Então, estavas a falar daqui de um perfil específico e eu estava a imaginar, não é? Este tipo de mulher que nos aparece no consultório e que é bastante frequente.
e estava a pensar que nós gostamos muito de trabalhar e eu revejo muito nisso na forma como tu, Érica, trabalhas e nós, Jades, que é desta forma integrativa e desta forma em equipa, não é? Então eu acho que é importante nós percebermos do ponto de vista das queixas, de sinais e sintomas, o que ela traz, ou seja, como ela é, como ela vive o seu ciclo e há quanto tempo é que ela vive, se há outros sinais e sintomas que ela até não associa tanto ao spotting pré-menstrual, ao ciclo mais irregular ou mais curto, eventualmente se fizer o seu gráfico da temperatura até pode ter ali umas quedas da temperatura na fase pós-ovulatória ou pode ter uma fase pós-ovulatória mais curta, mas às vezes já há outros tipos de sinais que não estão tão ligados ao ciclo menstrual e que também nos traduzem que pode haver alguma disfunção aqui da fertilidade, nomeadamente em termos do intestino, o intestino, por exemplo, que é mais preguiçoso, que não funciona todos os dias, ou de umas fezes às vezes mais moles, que não são tão moldadas, ou de uma pele mais seca, ou de um cansaço exagerado. E então, quando nós começamos a pensar nisto tudo, nós começamos a pensar numa disfunção e no desequilíbrio muito típico na medicina chinesa, onde cai, por exemplo, uma deficiência do yang do baço, do rim, isto no âmbito da medicina chinesa, ou seja, é o nosso olhar, e depois devemos e podemos pensar também do ponto de vista da medicina ocidental, o que é que ali é importante também ser despistado. Aquela mulher já foi a uma consulta, já foi bem avaliada do ponto de vista da medicina ocidental, já avaliou a função da sua tireoide, a sua função hormonal, e então perceber e fazer aqui um plano por passos do que é preciso despistar, e depois de estar despistado e assegurado a base, nós percebermos então onde é que podemos ir trabalhar e o que é que devemos corrigir, e podemos corrigir com acupuntura, podemos corrigir com óleos essenciais, com florais, com alimentação. Por exemplo, uma das coisas que nós dizemos de uma forma transversal, e nessas mulheres vamos dizer muito, é que evitar alimentos frios e crus. Tentar evitar alimentos frios e crus, porque são alimentos que vão exigir mais do nosso sistema digestivo, mais do nosso recurso metabólico para fazer a digestão, porque é diferente nós comermos uma sopa e fazer a digestão de legumes em sopa, ou comer uma salada e ter que processar a digestão daqueles legumes todos, ou comer uma sopa a uma temperatura ambiente, ou ou beber uma água acabada de sair do frigorífico, ou um suco acabado de sair do frigorífico, e que o meu corpo, a fazer a digestão, vai ter que aumentar ligeiramente a temperatura interna para que as minhas enzimas digestivas possam trabalhar de forma ótima. Então eu estou a consumir recursos. Então, se eu tenho uma mulher que me dá sinais que na segunda fase está a limitar os seus recursos, eu tenho que lhe dar estratégias no dia-a-dia para que ela não os consuma de forma exagerada. Perfeito. E agora, já chegando ao final desse episódio, eu queria só que a Mi trouxesse de forma resumida ali o exercício físico e como correlacioná-lo com as fases do ciclo pelo olhar da medicina chinesa. Então, se a gente for pensar nas fases do ciclo, né, na primeira fase, que é a fase menstrual, o que acontece? A mulher está perdendo sangue, né? Então, é um momento que a gente não seria interessante ela se exacerbar nos exercícios, né? Fazer atividades de força. Seria melhor ela se resguardar, né, claro, atividades mais leves, como uma caminhada, né, um tai chi, né, um yoga, alguma coisa assim, mas nada de aeróbico muito forte, né? Depois, na fase pós-menstrual, que é aquela fase onde ela começa a se reconectar, é a fase do seu crescimento, né? Ela começa a ter mais força, ela tem mais ânimo, ela tem mais vigor. Então, ela realmente pode se esforçar mais e buscar algumas atividades que exijam mais dela, até ela vai se sentir mais motivada para aquilo, né? Ela vai ter mais ânimo, mais vontade, então ela pode ter umas tarefas mais, enfim, que exijam mais dela. Depois, na fase ovulatória, é muito interessante também que esse movimento ele continue a acontecer, porque vai favorecer com que aquela energia continue fluindo e o sangue também no nosso corpo, né? Então, evite aqueles sintomas que muitas vezes pode acontecer, né, de dores, né,
como já foi relatado no momento anterior. E na fase pós-ovulatória, então nós voltaríamos para aquela, não tanto como na menstruação, mas alguma atividade também que não exija tanto, porque nessa fase ela também vai estar um pouco mais introspectiva, né? Vai ser aquela fase mais progesterônica dela, né? Realmente ela pode não se sentir muito à vontade, um pouco mais desanimada, né? Que é aquela fase que a gente fala da entrega, né? Enfim, que nós já estamos deixando ver o que vai acontecer, né? E chegando aí ao final deste 4º episódio do Nericast, eu queria muito agradecer a cada uma de vocês pela presença, mas antes eu queria que cada uma deixasse uma dica prática para que esse equilíbrio do ciclo menstrual possa realmente acontecer. Você que está nos ouvindo, que o ciclo está desregulado. Então, pensem o que vocês querem trazer de uma dica prática para ajudar essa mulher. Seja de escaldapés, seja de rotina mesmo, dicas para melhorar o sono. Fiquem à vontade para trazer essa informação para quem está em casa. Eu acho muito interessante e indico muito para minhas pacientes o próprio escaldapés, como a Érica falou. E aí é bem interessante quando a mulher ela tem o autoconhecimento do seu ciclo, dela escolher plantas ou óleos essenciais para fazer seu escaldapé de acordo com a sua fase do ciclo. Como a gente falou muito aqui de distúrbios menstruais, eu trago aqui uma dica de escaldapés que seria a camomila, que pode ser usada tanto quanto aromaterapia no óleo essencial, como também a própria camomila, as flores de camomila dentro do escaldapés. Perfeito. E você, Tati, qual a dica prática você diria para quem está em casa? Eu acho que a base, e uma base muito simples e transversal a todas as mulheres, é a questão do sono. E a dica é que as pessoas muitas vezes agarram só o número de horas total de sono. É importantíssimo, mas não é o suficiente. É importante dormir aquele número de horas, mas é importante a hora a que eu vou dormir. E então deitar pelas 10, 10 e meia, eu sei que às vezes parece impossível, mas se nós pensarmos, é possível, como é que eu posso fazer isto acontecer? Nós tornamos isso possível. Portanto, nem que seja meia horinha mais cedo, não precisa de ser todos os dias, precisa de ser alguns, mas eu acho que a hora de dormir é algo fundamental. Perfeito. Tati, você, Mi? Então, eu penso que nós poderíamos pensar na respiração, né? Hoje em dia a gente está tão acelerado, a gente não para, né, durante o dia. Então, daqui a pouco você parar, escolher um momento do seu dia e parar para fazer movimentos respiratórios, né? Então, coloca a mão no seu útero, no seu peito, puxa o ar com tranquilidade, conta até 4, segura um pouquinho e depois solta. Isso vai ajudar a desacelerar a sua mente. Né, vai se conectar com você, com o seu feminino e parar. O que eu fiz? E pensar, né? O que eu estou fazendo para mim, né? E se cuidar um pouquinho, né? Eu acho que isso é interessante, né, nessa caminhada. Muito legal. Gente, queria agradecer mais uma vez a todos vocês. E você que assistiu o 4º episódio, eu quero te convidar para estar com a gente no 5º episódio. No 5º episódio eu trago convidadas muito especiais e vamos falar de um tema que é tão importante, a endometriose. Eu aguardo você no Nericast 5º episódio. Um beijo, obrigado por estar aqui com a gente. Fazemos!